Que a paz do Cristo esteja com todos e todas. Irmãos, hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre a lei do amor, o vazio existencial e o que é necessário para que possamos preencher este vazio existencial que está presente na vida de todo ser humano. Com base no capítulo 11 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o item amar o próximo como a si mesmo. Então, na lei do amor, Allan Kardec nos fala: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Vejamos que Joana de Ângeles, no livro Momento de Iluminação, ela, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela nos traz a seguinte reflexão: o homem vazio não consegue amar, porque não aprendeu a viver essa faculdade, base do comportamento de ser livre, adaptou-se a ser amado ou disputado, sem preocupação de retribuir. Então eu pergunto a você, como no dia a dia, imerso a momentos assim tão difíceis como estamos passando neste momento no Brasil e no mundo, momentos em que temos que aprender a renunciar muitas coisas, momentos em que muitas vezes em nosso lar adentra o sofrimento, adentra a presença de pessoas necessitando de muita atenção, de muito auxílio, de muito amparo, e muitas vezes a gente não está bem interiormente para poder acolher na maneira que a pessoa precisa e necessita. Então, quais as respostas que o Espiritismo nos traz? Primeiro, sabendo, conhecendo sobre as leis divinas, tudo que nós estamos vivendo nesse exato momento não se dá por acaso, não existe o acaso, e sim uma grande oportunidade de crescimento, de evolução, de aprendizagem. E pensando assim, o que nós precisamos fazer com urgência? Nós precisamos revisitar o nosso interior, revisitar os nossos conceitos e refletir, nos espelhando nos exemplos do Mestre Jesus. O que será que neste momento, se Jesus estivesse em meu lugar, o que ele faria? Na minha casa, o que ele faria para acolher as pessoas que estão na minha convivência? Quais os exemplos que ele me daria? Quando eu faço essa pergunta, eu aciono um mecanismo que está na minha consciência. E quando o ser humano faz essa pergunta, ele aciona as leis divinas que estão gravadas na consciência de todo ser humano. Obviamente que você vai acessar uma resposta, mas é uma resposta
que vai te fazer encontrar um caminho, uma solução, se recordar de um exemplo, de um modelo, e a partir daí você vai encontrando forças interiores para alinhar, para planejar uma nova atitude, para desenvolver um outro planejamento na sua vida, modificando a sua existência. Vejamos o que Divaldo também nos fala no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Olha que interessante. Quando o homem se impregna do sentimento de amor, sem jaça, naturalmente sintoniza com o psiquismo do homem Jesus, passando a receber-lhe a inspiração, ao tempo em que flui emoções incomuns, que se caracterizam pela alegria de viver e de agir. A caridade proporciona a segurança social, respeito pela natureza em todas as expressões, motivação para uma vida engrandecida. Olha que interessante. Então, exercitando essa autorreflexão, em tudo isso que a gente colocou até agora, eu começo a perceber em mim, perceber o meu estado emocional muda, porque eu começo a perceber que ao caminhar ao encontro com o outro, ao ajudar o meu próximo, a fazer tudo aquilo que eu posso para com aquele meu próximo, meu irmão, começa a desencadear em mim a alegria de viver. E essa alegria de viver modifica o meu estado emocional, afetando a minha saúde positivamente. E eu vou encontrando forças, alegria, paz de espírito e vontade de viver cada dia o seu dia. E mais que isso, eu vou encontrando a esperança. Eu vou construindo respostas que até então estavam um pouco difíceis de, inclusive, enxergar. Ele continua explicando aqui, então. Ela expressa como nenhuma outra proposta transforma a lei do amor, que é a alma da vida. Em Jesus não há tragicidade, ou seja, em tudo que a gente estuda sobre Jesus, que a gente vivencia, que a gente vê, ouve, não é? O que acontece? A gente não vê coisas trágicas, pois, conforme se observa na conduta de outros líderes, de outros homens, porque ele soube converter a desgraça em fator de elevação, como lição na qual as ocorrências são sempre instrumentos de processo de crescimento para Deus, seja sob quais forem as formas que se apresentem. Igualmente, nunca houve comédia, alegria vulgar com que se pretende justificar a frivolosidade egoística. Na sua seriedade pairavam doçura, jovialidade, configuradas na beleza que se exterioriza, acalmando paixões, orientando vidas. Por isso recomendou que se tratassem todos os homens como se queria que eles os tratassem. Nesse percurso, então, que nós estamos trilhando, amar ao próximo como a mim mesma, fazer para o outro tudo aquilo que eu gostaria que este outro fizesse para mim,
É o caminho para eu encontrar a resposta que eu estou procurando e preencher esse vazio existencial. Agindo dessa maneira, eu vou sentindo tanto prazer e alegria de viver, que em meio de qualquer que seja a tempestade que me assola, eu vou passar por ela, eu vou transitar por ela de uma maneira plena, estando bem. Ainda que seja uma situação que eu esteja enfrentando de doença ou com alguém da minha família, o que vai acontecer? Eu vou passar por tudo isso de uma maneira plena, mas o que quer dizer essa maneira plena? Quer dizer passar pela dor, sem deixar que essa dor me impeça de caminhar. Ou seja, eu vou criar a resiliência necessária para superar esse momento. Porque vejamos, na vida, tudo passa. Esta situação, este problema, seja qual for, também vai passar. E se estivermos trilhando essa trajetória, procurando vivenciar os ensinamentos do Cristo, tudo aquilo que Ele nos deixou, nós vamos ressignificando a nossa vida. Nós vamos ressignificando o nosso planejamento existencial. E vamos dar um sentido para a nossa jornada terrestre. Sem contar que onde nós estivermos e por onde nós passarmos, nós vamos deixar o caminho muito melhor. Nós vamos deixar os espaços muito melhores. E aí vai estar se configurando o cumprimento da nossa parte com as leis de Deus. Porque vejamos, antes de cada um de nós encarnarmos neste planeta, nós tivemos acesso a muitas informações sobre o porquê e o que justificaria o nosso retorno aqui à Terra. Por isso que a família que nós nos encontramos, os amigos que nós temos, os lugares que temos para trabalhar, não é? Está tudo correto. Foi tudo bem, muito bem planejado por Jesus, por Deus, para nós, para que pudéssemos ter a oportunidade de reconciliação e, acima de tudo, a oportunidade de dar um novo sentido à nossa existência. E aí, olha que interessante, a cada momento, então, que eu olho para toda essa situação, para a minha vida com carinho, com esperança, com olhar, com profundo desejo de melhorar a cada dia, eu estou, na verdade, programando a minha próxima existência, não é? Porque aquilo que eu for viver numa próxima existência, em tese, vai ser parte de tudo aquilo que eu plantei agora. Por isso, a importância de nós desenvolvermos a responsabilidade necessária pelos nossos atos e não se enveredar numa proposta de culpabilizar o outro por aquilo que nos acontece. Nós não temos que culpar ninguém, e sim agradecer a oportunidade de aprendizagem. E assim, queridos irmãos, eu vou encerrando a minha fala, agradecendo pela oportunidade e destacando, ao acessar os saberes espíritas, ou seja, estudar a doutrina espírita, nós temos a oportunidade de vivermos a nossa vida de uma maneira muito melhor, com muito mais alegria, com muito mais otimismo. Que a paz do Cristo permaneça em todos os corações, hoje e sempre. Gratidão.